Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tem assunto. Ontem eu fiz aquela live com o Eduardo Cassiano e ele, né, se defendeu aí das insinuações ou acusações que foram feitas no Twitter, ligando o nome dele ao conselheiro dos 16%. E por falar em conselheiro dos 16%, a entrevista, né, do Alexandre Pássaro na última segunda-feira deu o que falar, está rendendo pano para manga. Eu daqui a pouco vou colocar para você um áudio que não deu para colocar ontem, do benemérito João Carlos Nóbrega, comentando sobre esse assunto. E no final do vídeo vou colocar o corte da live de ontem, em que o Cassiano deu aí a sua explicação em relação à situação que envolveu o nome dele como o suposto conselheiro dos 16%. Bem, a gente vai começar aqui o nosso vídeo falando para os vascaínos que acreditam nos contos de fada que o James Rodrigues não vem mais para o Vasco. Ele foi anunciado no Olympiacos e agora dê um adeus aí para o nosso James Rodrigues, já que você sonhou que ele poderia jogar com a camisa 10 do Vasco no ano que vem. Esquece. Por falar em camisa 10 do Vasco, o que está mais cotado para que venha ano que vem, pelo menos pelas tratativas que estão sendo feitas, e mesmo assim eu não sei se seria uma boa contratação, já que o histórico dele não é tão bom assim, seria mais um jogador chamado Quinteiro. Você ia aguentar um Quinteiro na zaga e um Quinteiro no ataque? Era Quinteiro demais para um time só, né? Pois bem, até o nome dele também é Juan Quinteiro. Ele é o número 10 da Argentina, lá do River Plate, e está sendo cotado pela 777 para vir para o Vasco da Gama já na próxima temporada. Mas para isso, o Vasco da Gama precisa subir para a Série A. E até está sendo aguardado aí o agente dele na semana que vem para poder conversar com o pessoal da 777. A gente fala que é o Paulo Brax e o Luiz Melo, né? Então, o agente do jogador da Argentina, o Quinteiro, tá, deve estar chegando no Rio de Janeiro semana que vem para poder conversar com esse pessoal sobre um futuro contrato com o Vasco, caso a gente confirme a classificação para a Série A. Outros dois jogadores que estão sendo cotados também para virem para o Vasco da Gama são dois jogadores do Atlético Paranaense. Aí eu acho que o buraco é mais embaixo. A 777 acredita que vai conseguir o acesso e já trabalha com o Gigante da Colina na Série A na próxima temporada. Se bem que não foi bem isso que o Joss tinha falado naquela entrevista dele há 2 semanas atrás. A ideia é não perder tempo de planejamento, já que a empresa americana terá que montar um elenco praticamente novo para disputar a elite, né, do futebol brasileiro ano que vem. Com isso, dois alvos já estão tendo seu interesse visados pela 777. Trata-se de jogadores importantes do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo Abner e o zagueiro Pedro Henrique. Então, tá aí os dois jogadores do Atlético Paranaense, em que a 777 estaria de olho, né? Estaria de olho. Então, o planejamento do Vasco para o ano que vem é de que, né, seja feita aí uma troca de pelo menos aí uns 20 jogadores, caso o time chegue ao acesso à Série A. O problema é que a gente está numa disputa agora na Série B e os jogadores como é que ficam? Será que eles vão se desmotivar sabendo que ano que vem não continuam no campeonato? Tem que se pensar antes de falar, né? Agora a gente tem um jogo amanhã totalmente importante, um jogo que a gente não pode sequer pensar em empatar, e aí, né? Eles dão essa notícia aí sensacional de que deve haver uma reformulação total. Isso qualquer um sabe. Falar isso qualquer um sabe, eu tive que rir,
que na Net Vasco colocaram que a cartomante disse que o Vasco vai se classificar a duras penas. Ora, precisa ser cartomante para saber disso? Precisa ser vidente para saber disso? Todo mundo sabe que o Vasco vai subir, pelo menos a gente espera, mas que não vai subir com a facilidade que a gente pensou que poderia subir, né? Enfim, eu acho que não precisa ser cartomante para chegar a essa conclusão. Bom, agora a gente vai chegar no assunto aqui que seria o alvo, né? Essa declaração do Pássaro aqui deu o que falar. Acompanha rapidinho. No Vasco, a hora que eu cheguei, um exemplo clássico. Primeira viagem que a gente foi fazer. Primeira. Sei lá, a viagem ficou R$ 200 mil para Goiânia, que a gente ia jogar contra o Atlético Goianiense. Aí eu ia assinar a nota. De 200 mais 16%. Pô, que esse 16% aqui? Não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Porque no São Paulo, pô, tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Não, mas é que isso daqui, pô, já existe. É porque é ligado a um conselheiro, à empresa do conselheiro. E é o seguinte, o Vasco não tem dinheiro. Então nós não temos 200 mil para pagar a viagem. Então a empresa bota na frente o dinheiro, a gente viaja, porque a gente não tem dinheiro, e aí um dia a gente paga. Não, peraí, mas paga em quanto tempo? Não, o combinado é que fecha o mês a gente paga. Não, então nós estamos emprestando dinheiro a 16% ao mês. Porque é isso com o banco. Porra, o banco é 16% ao ano. Não. Avisa que foi a última. Assim, eu sou assim. Avisa. Aí em cima do que ele, né, se pronunciou, ontem o meu querido amigo, o benemérito João Carlos Nóbrega, me enviou esse áudio aqui e eu vou colocar para você ouvir a partir de agora. Analise aí. Fala, Edinho, tudo bem? Um abraço aí para os teus ouvintes. Desculpa aí algum ruído possível, tô voltando de horário de almoço e aí arrumei um tempinho aqui para falar sobre esse tema. Rapaz, a verdade eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo do que aconteceu, da declaração do seu Alexandre Pássaro, né? Mas nem via a entrevista em si, eu não vi, eu só fiquei sabendo da declaração. E na declaração ele fala que lá no período que ele teve lá trabalhando, que, salvo engano, foi de janeiro de 21 até outubro, né? Ou seja, ano passado, havia lá algum esquema de alguma coisa relativa à viagem, marcação de viagem, as viagens do futebol, né, as viagens do elenco, para jogos e para disputas e tal, que havia lá um esquema vinculado a um conselheiro. Ele não falou em nomes, eu acho isso muito ruim. Quando o sujeito quer fazer alguma acusação e tal, no mínimo ele tem que citar nomes, né? E não foi o caso, não falou em nomes, deixou em aberto, e ao deixar em aberto, o que ele, na verdade, ele permite é que se especule em relação a quem foi responsável. O que se pode imaginar, a partir do momento que ele deixou em aberto, é que são conselheiros vinculados às chapas que estavam eleitas ali, né? E as chapas que estavam eleitas ali era a Sempre Vasco, a Mais Vasco, não sei em que proporção e nem em que medida ambas, né, que são, no meu entender, as duas são chapas de situação, mas não sei em que proporção, em que medida elas participavam ou participam lá da tal gestão. Até que ponto essa gestão é compartilhada, não é, enfim. Tem uma mistura ali. Mas aí ele deixou isso em aberto, o que é ruim, fez uma citação. Ao fazer a citação do jeito que fez, só quem pode ser responsabilizado, evidentemente, são conselheiros daquele período. E, enfim, se algum dia ele vier a público dizer o nome do conselheiro, o conselheiro se explica. Agora, o que não pode, e isso eu já vi que está acontecendo aí, como sempre, o que não pode é um sujeito que trabalhou lá, foi funcionário, foi executivo do futebol lá, faz uma citação do período que ele trabalhou, repito, de janeiro de 21 a acho que outubro de 21, citando um conselheiro desse período.
que não pode é vir conselheiro desse período querer botar a culpa nas costas daquele de sempre, né? Porque a fala repito, a fala do seu Alexandre Pássaro é muito clara a respeito do período em que isso aconteceu, e já tem gente aí querendo se esquivar e jogar nas costas largas de sempre, inclusive de quem já morreu, né? O que não tem o menor cabimento, na medida em que, repito, mais uma vez, isso é importante deixar claro, o seu Alexandre Pássaro fez referência ao período entre janeiro e outubro de 21, onde quem estava lá naquela ocasião é quem está hoje. Então essas pessoas que devem explicações, e espero que não botando nas costas dos outros. Essa não é a explicação do seu Alexandre Pássaro, que ele diga a quem ele estava se referindo, mas não nessa covardia de botar nas costas de outras pessoas que nem estavam envolvidas no assunto, né? Beleza, meu amigo? Um abraço para você, um abraço para os teus ouvintes aí. Só mais uma coisa, viu, Edinho? Esse pessoal que está aí, em 12 dos últimos 15 anos, prometeu que são os limpinhos, são os cheirosos, são os caras bem-sucedidos, gente muito competente, gente impoluta, incapaz de alguém de ter o nominho sujo na praça e tal. Só que esse pessoal fica empurrando os esquemas que cria ou os esquemas que endossa sempre nas costas dos outros, né? E não resolve nada nunca. Muito pelo contrário. Toda hora surge uma conversa nova, toda hora surge um esqueminha novo. Foi assim entre 2008 e 2014, né? Que os cabeças da atual gestão estavam lá, eram os mesmos caras, as mesmas pessoas. Foi assim com a promessa de se botar uma pedra sobre a urna 7 em 2017, 2018. Pode pegar boa parte das pessoas que estavam ali nessa promessa de moralizar tudo, fazem parte dessa gestão também, estão vinculados aí à parte financeira do tudo, são os mesmos caras, né? E está de volta, então, os gestores, os tais gestores principais, são esses que estão aí, esse pessoal que está aí, que hoje é gestor, e que consegue, com 1 ano e meio de gestão, um cara que trabalhou lá nos primeiros 10 meses de gestão, receber esse tipo de acusação, né? Vou repetir, essa gente que disse que ia limpar a área, que dizia que tudo ia ficar da maneira mais profissional que se poderia imaginar. São essas pessoas aí que estão enganando todo mundo há muito tempo e que, para continuar a enganar, venderam o clube para uma empresa suspeita para poder se perpetuar nessa enganação. No final das contas é isso. Bom, em cima do que o Nóbrega falou, eu gostaria que você deixasse seu comentário. E agora, para complementar, eu vou colocar o corte do Cassiano falando aqui, se explicando em relação ao seu nome ter sido envolvido naquele Twitter lá do grande benemérito, falando, né, que pessoas da família dele estavam ligadas à empresa Locaflet. E aí ele colocou também que o Hotel Ajato seria a empresa que estaria por trás dessa situação, inclusive sócio, parece que era genro do Roberto Dinamite, enfim, aquele bafafá todo. Vou deixar o vídeo aí com você e lembrando a você que a gente volta logo mais às 21 horas na nossa live, ok? Um forte abraço para você e fique aí com o corte do Cassiano. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui, que na verdade é do André, do canal Remanescente Vascaínos. Ele queria saber o seguinte: de onde se encaixa essa empresa que aparece no post, a Locaflet, agência de viagens? E o que isso tem, isso é que tem que ficar claro. Onde essa empresa se encaixa nesse imbróglio? Porque a informação que está tendo aqui, né, que é a empresa que está cobrando o Vasco, como é que é o nome daquela, meu Deus do céu? Hotel Ajato, né? O Hotel Ajato está cobrando 630 mil, aliás, cobrou em 2021,
Então, se você tiver em condição de responder, Cassiano, porque lá naquele post do Twitter diz Locaflet. E aí, você também colocou agora o hotel a jato. Onde é que encaixa essas empresas aí nessas situações, se você puder responder? Bom, Edinho, posso responder tranquilamente. De A a Z, entendeu? Do hotel ao jato. Bom, vamos lá. Primeiramente, tudo isso começou. Eu não estava participando aqui, eu estava saindo do trabalho, vindo para casa, não estava aqui nos bastidores, mas eu estava escutando estava ligado no seu canal pelo YouTube e estava acompanhando o que você estava fazendo, né, a sua introdução, né? E tudo começou no seguinte: tudo começou naquela entrevista infeliz no qual o Alexandre Pássaro deu ao canal Pilhares, onde ele simplesmente joga ao Léo um nome de conselheiros sem falar, na realidade, quem é o conselheiro, qual é a empresa. Vem cá, só uma pergunta. Ele assinava nota fiscal. Ele não sabe qual é o nome da empresa? Ele não sabe? É só ele falar o nome da empresa. Olha, o nome da empresa é X. Só que ele não quis falar o nome da empresa, ele simplesmente jogou ao vento. E a política do Vasco, como sempre uma política rasteira, tentaram associar essa empresa à minha imagem, ao qual eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu vou tentar explicar de onde surgem essas empresas, quem são essas empresas e como cada uma empresa, o que é. Para ficar tudo bem claro, até depois a gente quiser, de repente, cortar essa live em pequenas pílulas e isso é compartilhado por aí e que fique tudo muito bem claro, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um passado ilibado, um presente ilibado e terei um futuro ilibado, transparente, claro. A minha imagem para mim é tudo, para mais que qualquer coisa. Vamos lá. De onde surgiu Locaflet? A Locaflet é uma empresa ao qual pertencia ao meu sócio do Padano, chama-se Gerson de Oliveira Júnior. Ele foi genro do Roberto Dinamite. Quando eu conheci o Gerson, ele já operava, ele já fazia parte de logística do Vasco. Eu conheci o Gerson no Vasco. Dali, no entanto, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida. Eu tinha, no caso, a intenção, a ideia, um projeto e montar o restaurante Padano, lá na Érico Veríssimo, o qual montou eu, Gerson, Carlos Alberto, jogador do Vasco, e Alexandre. O Vasco nos uniu, nós nos conhecemos no Vasco, e daí nós montamos o restaurante Padano. Montamos o Padano, o Gerson tocando a vida dele na Locaflet, lá no Vasco, e eu tocando aqui o Padano, né, e cada um seguindo a sua vida normal, CPF independente, cada um fazendo a sua vida. Chegamos em 2014, o Roberto Dinamite perde a eleição e o Eurico assume o Vasco. Eurico Miranda assume o Vasco em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, o Eurico tira a empresa Locaflet, que fazia serviço ao Vasco, e coloca a empresa chamada Hotel a Jato, que é a empresa ao qual o Pássaro se refere. Esta empresa Hotel a Jato não tem nada a ver com o Gerson Júnior, que foi que era que tinha esse contrato e que é meu sócio lá no Padrão da Érico Veríssimo. Não tem nada a ver com ele. A Hotel a Jato assumiu o Vasco, até inclusive me falaram que num contato um pouco melhor, eu não quero entrar nesse mérito, se o contrato era melhor, se era pior, o que era. O fato é que essa Hotel a Jato assumiu o Vasco em 2015, fica no Vasco 2015, 2016, 2017. 2017, temos eleições no Vasco, tá? E através daquele fatídico movimento lá, no qual tirou o sócio que foi eleito pelo Vascaíno, em que tem aquela manobra legal, mas imoral, uma manobra legal, mas imoral, no Conselho Deliberativo, que elege o presidente Alexandre Campelo. E a empresa Hotel a Jato continua operando no Vasco. Ela vinha da gestão Eurico Miranda, entra na gestão Alexandre Campelo e fica mais 3 anos.
tá? Dentro da gestão Alexandre Campelo, nós tínhamos lá seu Adriano Mendes, o Cupido da SAF, o Anderson, né? O Cupido da SAF, o Anderson. Nós tínhamos o Luiz Melo, o CEO agora da SAF, trabalhando já na administração Campelo como consultor. Nós tínhamos compliance, nós tínhamos uma série de mecanismos e permitiram esta empresa trabalhando no Vasco. Ficou 3 anos na gestão Alexandre Campelo. Entra a gestão Salgado e esta empresa continua operando no Vasco. Até o dia que o segundo ex-funcionário Pássaro, que tinha o maior orçamento, que rebaixou o Vasco e tinha o maior orçamento da Série B, não conseguiu levar o Vasco para a Série A novamente. Aí vamos lá. Então, né, voltou, né, começa a gestão Salgado e essa empresa continua operando no Vasco. Até quando eles saíram, eu não sei. Não sei se saiu no dia que o Pássaro fez que ele falou, que olhou uma nota de 20%, 15%, 16%. Eu não quero saber, não sei se é 15, se é 16, se é 10, se é 9, porque eu não li o contrato, eu não tenho acesso, então eu não posso ser leviano em falar se o contrato é bom ou ruim para o Vasco. Quem tem que dizer se o contrato é bom ou ruim para o Vasco são essas pessoas mesmas que estão lá até hoje, que estão vindo desde a gestão Alexandre Campelo. Seu Adriano Mendes, seu Cupido da 777, o Anderson, enfim, eles têm que explicar isso, eu não tenho que explicar nada. Eles estavam na consultoria, eles já trabalhavam no Vasco, já estavam lá. Então, quer dizer, essa empresa vem desde a gestão Eurico até, não sei se está até hoje, mas até o dia que o Alexandre Pássaro, ao qual volto a falar, tinha o maior orçamento da Série B e não consegue botar o Vasco na Série A. Entendeu? E aí você vê essas pessoas que hoje estão, que não sabiam que o Hotel Ajato estava no Vasco, são as mesmas pessoas que hoje, alguns estão sendo contratados para trabalhar na SAF, e que prestavam consultorias no Vasco e não viram isso aí que você citou agora. Quantos processos trabalhistas que o Vasco tem que eles não sabiam? Eu quero saber, a hora que esses esqueletos saírem do armário, tá? O que eles vão falar? Eles vão falar que não sabiam. Edinho, desculpa, me relembra aí, qual foi o valor que você representou de ações que eles não sabiam? Espera aí, que eu estou dando uma olhada aqui. 63 processos trabalhistas não listados em certidões. 63 processos trabalhistas tinha no Vasco, existiam no Vasco, e eles não sabiam onde esses caras estavam, cara. Vê o valor, Cassiano. Olha o valor. 119 milhões. 119 milhões de reais. Onde é que esses caras estavam, cara? Hoje em dia, eles estão trabalhando na SAF. Aí, ó, 119 milhões de reais. São esses caras que estão conduzindo a SAF do Vasco. Aí o que acontece? Aí esse Twitter fake, né? Que é uma pessoa que não tem, para mim, é uma pessoa que não faz como eu faço, que vem aqui, bota a cara, não tem caráter, é um sem caráter. É uma pessoa sem caráter, que para mim e nada é a mesma coisa. Aí o cara tenta fazer uma ligação à minha pessoa, a essa empresa que eu não sei se o contrato era bom ou se era ruim. Quem tem que falar isso são essas pessoas aqui, ó, que estavam no Vasco e não viram 63 processos num montante que representa 119 milhões de reais. Onde que essas pessoas estavam? Onde que o seu Adriano Mendes estava? Onde que o Cupido da SAF estava? Onde que o CEO estava fazendo consultoria no Vasco e não viu isso? Mas aí eles tentam linkar uma coisa a outra, pegam um Twitter fake para linkar o meu sócio a uma empresa atual, para jogar o nome da minha esposa, fazem uma miscelânea louca
Pô, isso é doença, gente. Isso é loucura. Eles é que tem que explicar. Então não vou dar nome aos bois. Chame o seu Alexandre Campelo, que permitiu que essa empresa que veio de lá para cá, que trabalhou 3 anos para ele, chama o seu Luiz Melo, que foi consultor do Alexandre Campelo, chama o seu Adriano Mendes, que foi o homem da controladoria dele, chama o pessoal todo do Campelo e o staff financeiro dele, que permitiu que essa empresa ficasse lá. Não eu sou um simples conselheiro. Inclusive, na gestão Alexandre Campelo, eu morava nos Estados Unidos, nem no Brasil eu morava. Nem conselheiro eu era. Aí, quer dizer, tentaram pegar a essa fala infeliz desse ex-funcionário do Vasco, que até hoje não conseguiu se realocar no mercado de trabalho e que, se ele não mudar muito o perfil dele, vai ser difícil dele se realocar, que eu acho ele um rapaz assim, pode até ter um certo prestígio aí no mercado, mas tem que amadurecer muito, porque um rapaz que sai de uma instituição centenária como o Vasco e sai falando um monte de besteira, ele tem que melhorar e evoluir muito para ele voltar a trabalhar numa empresa grande, num clube grande. Enquanto isso, ele vai sair um garoto de canal, de podcast, falando essas besteiras, heresias que ele fala. Ele tinha que dar a cara a tapa e falar assim, ó, é fulano, é isso, é aquilo, o conselheiro é esse, a empresa é essa, o dono é essa. Como eu estou falando aqui, fazendo. A empresa chama-se Hotel A Jato, pertence a uma pessoa chamada Rafael, que eu não conheço, não sei se é conselheiro, se não é, se ele prestar um bom serviço, se não prestar um bom serviço. Quem tem que dizer isso são essas pessoas que hoje estão no Vasco. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas.